Olá, gente, como vamos? Estou aqui de volta, o Tadeu Bretas, para mais um vídeo da nossa querida coluna Tive uma Ideia. Que, aliás, esse nome, Tive uma Ideia, que parece tão óbvio, né? Ele é um nome que eu gosto muito e acho que você deve pensar assim, poxa, que interessante, é bem nessa linha. E como é que ele surgiu, hein? Pois é, esses estalos, né, que na verdade, como eu já contei para você num dos vídeos, nunca é assim um estalo isolado. Isso nasce de um processo, de um querer, de uma busca, de um entusiasmo, de uma alegria. Aliás, essa palavrinha, alegria, quando me perguntam, Tadeu, existem muitas ferramentas de ideação, né? Mas fala uma que é infalível, eu acabei de dizê-la. Alegria. É fundamental a gente fazer as coisas com prazer e eu sempre digo que é essencial criar uma atmosfera adequada para que as pessoas produzam criativamente. Eu deixo aqui a pergunta: se ao seu redor você nota essa inspiração nas pessoas advinda de uma atmosfera adequada, de uma atmosfera legal, leve, com tolerância ao erro, na qual as pessoas se sentem à vontade para se colocar, por mais louca que seja aquela frase, aquela ideia, aquele pensamento que passou pela cabeça dela. O processo criativo é caótico por natureza, bastante caótico, e quando a gente fala em caos, a gente está falando em algo que muitas vezes as organizações repelem, porque a busca por organização, por ordem, por método, que é legítima, acho que é importante eu colocar aqui para você que nessa minha fala de hoje eu não estou em nenhum momento indo contra o método, contra a organização, contra a disciplina. Mesmo dentro de um caos é preciso ter disciplina, por mais contraditório que isso pareça. E o tema do nosso vídeo, você já percebeu que é caótico, né? Vamos fazer um vídeo caótico aqui para você, para falar sobre essa certa resistência, e às vezes grande resistência, que nós temos, né, no nosso mundo do trabalho, é, quando a gente precisa provocar um certo caos para que as pessoas produzam mais ideias ou produzam ideias melhores e por aí vai, né? Então, o caos nunca foi bem visto, né? Essa coisa do caótico, mas ele é necessário no processo criativo. É necessário que a gente deixe durante um certo tempo das nossas reuniões de ideação que uma certa bagunça necessária se instale. E esse necessário é efetivamente importante nessa frase que eu falei para você. Com as pessoas assim parecem que estão perdendo a noção do que estão fazendo, e as frases e as ideias e a vibração aumenta muito, então aquilo provoca um certo incômodo nas pessoas que estão organizando a sessão, falam, nossa, eu acho que o pessoal está perdendo o foco. Mas essa perda do foco é necessária. É necessário porque as pessoas estão viajando mais longe para tentar alcançar aquela ideia que nunca esteve perto da gente. Ela está numa outra camada da atmosfera e a gente precisa permitir, pelo menos momentaneamente, alguns minutos, ou às vezes até algumas horas, que esse caos se instale. E eu sempre digo assim que a gente precisa pirar um pouquinho, ou bastantinho, como queira, para a gente encontrar coisas originais. Se a gente estiver simplesmente centrado e pensando nas coisas como elas são atualmente, a gente não vai conseguir esticar a nossa imaginação, e o caos é assim, é uma espécie de passarela, uma espécie de aeronave que te leva para esse mundo do desconhecido, da ideia inusitada, da ideia original. Perceberam a importância disso? A importância da gente efetivamente conseguir provocar esse caos? Muito bem. Com base nisso, gente, eu trago aqui para vocês, e a prova, né, de que isso é importante, de que esse caos é importante, é que alguns autores têm falado sobre esse assunto. E, poxa, nada melhor, eu já dei muitas dicas de livros aqui nesses meus vídeos da coluna Tive uma Ideia. Eu vou trazer mais uma dica para você, que é esse livrinho aqui muito legal, chamado Caos Criativo. Você já logo vê um caos na capa aqui, tá vendo? Olha que interessante. Caos Criativo. A gente tem aqui essas cores bacanas aqui, o verde e azul. Essa versão aqui é a versão já em português, eu conheci originalmente a versão em inglês. O autor se chama Tim Hafford. Tim Hafford, então o livro se chama Caos Criativo. Gente, é um livro muito gostoso de ler, muito legal mesmo, que por incrível que pareça, indo ao encontro do que eu falei anteriormente, ó, você está lendo aqui, né? Olha aqui, gente, que legal isso aqui, ó. Coloquei a câmera e me indicou. Há uma certa magia no caos.
Tá vendo? Só essa frase aí já vale a pena para você comprar o livro, hein? Você imagina o que você vai encontrar aqui dentro. Eu vou mostrar aqui, só para você ficar com vontade, uma canjinha. Demais esse livro, né? A gente tem que sentar no ombro de gigantes e ir atrás de boas leituras, de boas referências. E como você está vendo aqui atrás, eu tenho uma série delas. Além de gostar muito de cheirar livro, eu sei que nesse momento tem pessoas pensando, Tadeu, eu também gosto de cheirar livro. E não tem problema nenhum em você cheirar livro. O conteúdo aqui dentro é muito bom, assim como de muitos livros que eu tenho aqui atrás. Esse aqui é bem recente. É um livro que eu achei numa das minhas leituras, né, gente? Eu gosto muito de ler. Estava lendo um artigo de uma pessoa e de repente o livro foi citado. O que eu fiz? Rapidamente fui procurar saber dele. Quando eu vi o conteúdo, eu adorei. Ó, tem os livrinhos aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui. Tá vendo esse aqui? Que no nosso próximo vídeo eu vou falar sobre eles. Mas por enquanto é o caos criativo aqui. Vamos fazer esse vídeo caótico. Eu adorei a dedicatória do autor para Stella, Africa e Herbie. Provavelmente são as pessoas da família dele, mestres da bagunça. Adorei. E o livro já começa citando, ter uma citação criativa. É um livro aqui de 2019, mais atual do que nunca. E a gente abre aqui a contracapa e já tem ela, criatividade, colaboração, locais de trabalho, improvisação, incentivos, automação, resiliência, vida e agradecimentos e notas. Nota 10 para o livro. O livro é excelente. E, gente, olha, vocês vão amar a leitura desse livro, porque o autor tem um texto muito gostoso. Sabe aqueles textos que está conversando com você? Você olha para o texto, você fala, gente, isso aqui foi escrito para mim. O livro tem no seu total um pouco mais de 300 páginas e ele aborda o caos sob vários aspectos. Não apenas o caos que a gente tem que criar internamente na gente e sermos tolerantes, entender que esse caos é uma atividade meio, é um contexto meio para você chegar em algo, mas também é um caos do ambiente. Você é daquelas pessoas que tem a mesa extremamente desarrumada, o seu quarto é bagunçado, eu te trago uma boa notícia, o Tim Harford reforça que isso é muito bom para gerar inspiração na gente. Repito, nada contra as pessoas que gostam de organizar as coisas, desde que não seja assim, de maneira obsessiva e vira um toque aí, mas o caos criativo, ele vai fazer com que você se estimule criativamente. Opa, cheiro bom esse livro aqui, hein, gente? É um livro caótico e cheiroso. Então fica a dica para você nesse nosso vídeo, especialmente criado para a coluna Tive uma Ideia da Inova, do blog da Inova Business School. A cada mês que você visitar a coluna Tive uma Ideia, eu vou te dar uma dica, não apenas de livro, mas de ferramentas, de exercícios que eu faço com os meus alunos da Inova, enfim, da minha vida trabalhando com criatividade. Espero que você tenha curtido e se você gostar do livro, comenta com a gente. Vai lá no meu canal no YouTube, Tadeu Bretas, me segue lá e também nas redes sociais, @TadeuBretas com 2 T's. E no LinkedIn também, procure por Tadeu Bretas. E quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, vai lá no meu site tadeubretas, bretas sempre com 2 T's.com.br e você vai mergulhar nesse mundo da criatividade e da inovação. Feito, minha gente? Então fica aqui o meu recado desse mês. Te aguardo no mês que vem com mais dicas muito legais, caóticas, loucas, malucas e também disciplinadas sobre criatividade.